perspectiva, não serem tão bem consideradas se não tomarem providências urgentes a favor dessas legislações todas. E que tipo de sanção é prevista para as empresas? Não existem ainda claramente sanções. Como eu digo, precisa regulamentar. Cada setor, cada área vai ter a especificidade de cada um regulamentada de forma certamente a dar penalizações, a dar condições para que as empresas se preparem para esse tipo de retorno. Né? Certamente haverá um certo tempo de carência, digamos assim, que a legislação em cada um dos setores, para cada um tipo de produto, grupo de produtos, deverá ser estabelecida. Isso vai demorar um pouquinho. Acredito que em um prazo de menos do que 5 anos, dificilmente a gente verá uma coisa funcionando direitinho aqui no Brasil. Mas vai acontecer proximamente. Um setor mais rápido do que o outro, mas eu acredito que isso vai acontecer certamente. Mais uma vez, é o consumidor consciente que pode acelerar esse processo. Bom, isto seria a maravilha das maravilhas, porque um consumidor consciente que não se deixe levar somente pelo preço, certamente ele ajudará e muito todo esse processo. Então, a educação que uma série de entidades como o Planeta Sustentável faz, educando, colocando estas ideias em suas páginas, nas suas atividades de uma forma geral, claro, isso transforma um pouco a nossa sociedade. E é extremamente importante. Se pudermos contar com isso, então o tempo será mais rápido ainda. Muito bem. Muito bem. Bom, agora nós vamos abrir os debates. O Alexandre ali está à disposição de vocês para pegar as perguntas de vocês fazerem, na verdade, ao vivo para os painelistas, para quem está expondo aqui. Gostaria de ouvir a posição do professor Pascoal Caliendo sobre o aspecto financeiro. O senhor tem um contraponto ou tem um complemento? Boa noite. Boa noite. Eu já tive uma experiência de um processo de logística reversa de participar de um projeto desse, de uma empresa que vocês todos conhecem. Professor, o microfone um pouquinho mais próximo, por favor. Obrigado. Que é a Xerox do Brasil. Então, a Xerox do Brasil fez todo um reprocessamento dos seus equipamentos. Primeiro, preservando a sua imagem em termos de política ambiental e também de fazer um reaproveitamento material. Então, esse produto seguia por 2 linhas de montagem. Quando chegava o produto ao final da linha, não se conseguia identificar o que era remanufaturado de produto de logística reversa e o que era de produto, digamos assim, standard de um primeiro processo de fabricação. Então, um negócio extremamente fantástico em que a empresa tinha essa preocupação. Então, o aspecto imagem é uma variável extremamente importante nos dias de hoje, e que as empresas têm essa preocupação. Preservação da imagem. E aí advém vários benefícios indiretos correlacionados a isso. Foi comentado aqui. Vocês podem ver que todas as empresas hoje têm uma preocupação em manter uma imagem, digamos assim, com o meio ambiente. E aí a gente tem bancos mandando boletos para a gente com material reciclado e várias empresas fazendo tudo isso. Então, é uma preocupação constante no mundo de hoje, no mundo atual. E cada vez mais os benefícios daí advêm em grande escala, porque nós, como consumidores, só vamos querer consumir produtos que estejam, digamos assim, corretamente adequados com esse aspecto ambiental. Muito obrigado, professor. Já que não vem nada das galerias, vamos aqui para as tribunas. Os alunos Luciano e Luciene, tem alguma coisa a dizer sobre o ponto de vista econômico, alguma experiência? Tem? Nós estamos falando de logística reversa e, em alguns momentos, o professor que estava falando aqui no filme, ele falou o seguinte: do consumidor consciente. Ele usou um termo que diz assim: o consumidor que quer pagar um pouco mais. Porque quando nós falamos
de garrafas PET, né? Quando nós falamos de latinha de alumínio, isso é uma coisa que já está dentro da nossa cultura. Quando nós olhamos naquele slide, quando ele fala de manutenção, da logística reversa dos produtos eletroeletrônicos, nós não podemos esquecer do custo que é de você trazer esse material novamente para que você possa fazer a reutilização desse material. Consciência, todos temos que ter. E quando ele fala do consumidor consciente, é aquele que está disposto a pagar por isso. E as empresas, né, hoje, elas têm dentro do seu quadro de custos muito bem controlado essa questão transporte, logística. São custos que impactam direto no seu preço final. E aí, quando você fala de trazer um produto de logística reversa, nós não podemos esquecer que já não tem mais embalagem, que nós temos um desnível, nós chamamos de desnível de cabeceira. Ou seja, a produção que hoje é feita, por exemplo, no estado de São Paulo, que é vendida para os outros estados, não é na mesma proporção dos estados para São Paulo. Então, o que você tem? Você tem menos tráfego de mercadorias, de cargas e possibilidade de trazer essa mercadoria de volta. Então, começa por aí também essa grande dificuldade. A tendência é, né, eu trabalho na Jamef e nós assinamos um contrato com a LG de toda a manutenção de telefones celulares. Então, nós estamos passando por isso. Celulares que chegam em embalagens que não são próprias, saem da assistência técnica 50 e chega a 40. Existe todo ainda um fator cultural para que a gente possa atingir a esse estágio que ele vem falando. Justamente, aquele que quer pagar um pouco mais por isso. E muitas vezes eu não quero. Eu quero o produto com custo menor. Eu acho que o fator econômico passa por isso também. A questão de que como você vai fazer que isso volte para você. Vamos falar, por exemplo, de uma Xerox, vamos falar de uma Coca-Cola, que já tem uma estrutura muito grande. Mas vamos falar de uma LG, vamos falar de uma Philips, vamos falar de empresas que têm uma estrutura, lógico que grande, mas diferenciada dessas, justamente para essa questão de trazer de volta os produtos, reutilização, remanufaturar. Esse é um fator que talvez hoje impeça um pouco de que as empresas invistam nessa área. Muito obrigado, parabéns. Professor Jacques, temos ali um aluno que quer fazer uma pergunta, o João, do curso de Logística. Ok, um minuto só. Luciene tem uma pergunta, tem uma resposta sobre esse assunto? Então tá, vamos lá, à vontade. Boa noite, eu sou o João, sou aluno do Básico de Logística, noite 1. Nós vemos que o entorno do assunto mostrado gira na logística reversa e que isso está amarrado à parte de meio ambiente, que as empresas hoje buscam incansavelmente o ISO 14001, que é um ISO importante para as empresas que visam crescimento. Pergunto à banca se o desafio dos gestores do futuro vai ser gerenciar a escassez da matéria-prima para fazer a empresa crescer? Boa pergunta, excelente pergunta, parabéns, bem representado. Quem gostaria de responder? Henrico, vamos lá. Parabéns pela pergunta. Então, o que ocorre? Na verdade, esse primeiro ponto que nós estamos aqui discutindo é o aspecto econômico, como disse o Luciano, só que assim, o que é esse aspecto econômico que, na verdade, é o que eu talvez proposto aqui? É o retorno sobre essa operação. Será que compensa retornar isso? Porque se não compensar, não tem motivo para fazer. Né? Se essa garrafa PET me custa mais caro retornar do que fazer uma nova, eu vou fazer uma nova, eu não vou retornar. Nesse primeiro momento que nós estamos falando aqui de economia, né, de dinheiro. Mas, a partir do momento, aquela lei de Keynes, né, de oferta e